apesar da grande mídia, a mídia podre, passar pano e trazer informações falsas, dizendo que Lula está bem, a grande verdade é que o Lula já é um senhor de quase 80 anos, um alcoólatra inveterado, um fumante, um cara que não tem um histórico nada bom. O menino de vó vai deixar vovó, o menino de vó vai deixar vovó, vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar vovó. A situação de Lula não é nada boa. Ele passou hoje novamente por mais um procedimento cirúrgico. E a tomografia já constatou um novo sangramento, quer dizer, um sangramento na região do cérebro e um sangramento até mais importante. Foi submetido a uma ressonância magnética que comprovou o sangramento e discutido com a equipe médica, com o Dr. Rogério Tuma, Dr. Suzuki, Dr. Marcos Stavri, se optou pelo procedimento cirúrgico. Então, durante a noite, o presidente foi transferido para o Hospital Sírio-Libanês, aqui nessa unidade, foi submetido a uma cirurgia para drenagem do hematoma do sangramento do cérebro. Apesar do seu médico dizer que está tudo bem, a grande verdade é que as informações são desencontradas. O nervosismo na cara dos médicos e da grande mídia, ele é claro, ele é nítido. Lá no Hospital Sírio-Libanês e agora conosco ao vivo está. E você, Olívia, pode tirar essa dúvida. Se esse procedimento ele surgiu de última hora, se foi uma necessidade que os médicos identificaram agora nas horas passadas, porque eu não me lembro de ter ouvido falar nada a respeito disso. Você não ouviu porque essa informação simplesmente não havia sido divulgada mesmo, viu, Joel? Mais cedo, por volta de umas 2, 3 da tarde, eu pessoalmente, junto com outros colegas, abordamos o médico Roberto Calil aqui na saída do Hospital Sírio-Libanês, perguntamos sobre o estado de saúde do presidente, ele disse apenas, Lula está sentado, conversando e bem. Nós perguntamos sobre outros procedimentos, ele disse, tudo seria esclarecido amanhã durante uma coletiva. Nós perguntamos, inclusive, sobre a saída dele da UTI para o quarto, convencional, que já era uma coisa esperada aí depois de 48 horas. Ele disse, cada dia é um dia, é assim que está sendo tratado. Não passou outras informações, apenas que ele estava muito bem, conversando, interagindo e que tudo estava correndo dentro do esperado. Agora, há 10, 15 minutos antes da gente entrar ao vivo, o hospital soltou, por meio da equipe médica e de sua assessoria, uma nova nota atualizando as informações do presidente e dizendo que ele recebeu visitas hoje de alguns familiares, dizendo que ele caminhou ali pelo local onde ele está e que ele vai passar amanhã por esse procedimento, que chama embolização de artéria meningia média. Esse procedimento de embolização de artéria, geralmente ele é feito para estancar, para fechar alguma parede que está com algum vazamento de sangue, com alguma hemorragia. Mas essas todas são informações que a gente está aguardando também, viu? Olívia, vamos fazer o seguinte, acho que é legal você seguir se inteirando aí. Daqui a alguns minutos eu posso te acionar novamente, ou se você já tiver alguma evolução nesse sentido, por favor, me avise. Mas prioridade total aí na frente do Hospital Sírio-Libanês. Não tenha pena não, viu? Porque se Lula pudesse, aqui no Brasil já seria uma Venezuela, uma Cuba, uma China, uma Rússia há muito tempo. Ele tem a voz do diabo, a mesma cor vermelha, os olhos injetados. Ele vocifera, ele é colérico, é ódio puro, raiva, desejo de vingança. E dá vazão a toda a sua ira. Ele é incendiário, é infernal, ele é comunista. E isso é bem mais importante do que ser democrata. No incêndio destruidor de tudo, ainda há quem afirme que ele é sabidamente democrata e que vem arriscando de forma consciente a própria reputação. Nas enormes labaredas, ainda há quem propague, disfarçadamente ou não, que ele deveria ser um ditador benigno do Brasil. Para ele tudo é meio relativo, ele é a mentira. Tudo o que diz e faz deixa claro que tem parte com o demônio, mas ele se considera Deus. Ele é contra a família, os costumes, o patriotismo, é contra as leis naturais, a lei moral.
contra as leis dos homens, contra os direitos humanos, as liberdades fundamentais. Suas leis são todos os males reunidos. Ele abraça um coletivo diabólico que acha normal o expurgo de opositores, de qualquer um que queira combater o fogo em que ardem o alento e a esperança. Venezuela, Nicarágua, Cuba, ele não condena as ditaduras porque deseja para o Brasil algo parecido e atiça a todo momento o fogo do inferno. O capiroto é atrevido, ardiloso, enganador. Ele finge que nazismo e comunismo são antagônicos. Fala mal de Israel, dos Estados Unidos, se indispõe com a Europa, com o Ocidente. O que deseja são as diabruras da China, da Rússia, do Irã. Ele é contra a liberdade econômica, o agronegócio, o mundo real, contra o que sempre deu certo. Defende diabolicamente o desastre. Ele é como Mussolini. Quer que tudo seja pelo, para e no Estado, mas fascistas são os outros. E nesse inferno não há parlamento que não possa ser comprado. Ele tem bilhões e bilhões para distribuir. Ele diz que foi golpe o que não foi golpe. Diz que foi tentativa de golpe o que não foi tentativa de golpe. Ele é viciado em golpes. É milionário. Seus filhos são milionários. A pobreza é para os outros. Sua vontade é que pelo menos metade da população brasileira continue sem saneamento básico, sem rede de esgoto ou sem água tratada, ou sem os dois. E não sente culpa. A culpa, toda ela, é de governos anteriores, de cúmplices que o abandonaram e que agora ele amaldiçoa. A culpa também pode ser da sua mulher morta. O fogo queima tudo. A roubalheira, a corrupção, a incompetência, a maldade, é dele tudo isso. Em sua democracia particular cabe um bocado de ditadura, um governo mundial com chifres, rabo e tridente na mão. Ele não tem alma, muito menos a mais honesta de todas. Ele não é o benfeitor dos benfeitores, o democrata conciliador, o redentor dos brasileiros, o redentor do planeta. Ele é insano, asqueroso, ordinário, imundo. E quem insiste em não enxergar tudo isso, certamente vai arder ao lado dele no inferno. Lula é mau caráter, Lula é comunista, ele quis colocar um sistema que não funcionou em lugar nenhum do mundo. Então não venha com esse papozinho de que Lula é uma pessoa boa e é para ter dó, porque não é para ter dó de nada. Lula não terá condições nenhuma de participar das eleições de 2026. É um senhor cheio de comorbidades, apesar da grande mídia dizer o contrário. Veja bem, como vocês sabem, foi amplamente divulgado. A cirurgia do presidente transcorreu sem nenhuma intercorrência, tá? Foi feita a drenagem, a trepanação e retirada daquele hematoma. Isso ótimo. A evolução do presidente foi ótima, o presidente se encontra bem, sentado, conversando, comendo, se alimentando. Ok. Já estava sendo discutido como complemento ao procedimento cirúrgico esse tipo de embolização, que é um tipo de um cateterismo, né? Que ele vai embolizar a chamada artéria meníngea. Por quê? Porque quando você drena o hematoma, tá? Tô falando bem calma, quando você drena o hematoma, tá? Existe uma pequena possibilidade de no futuro as pequenas artérias da meninge ainda causarem um pequeno sangramento, entendeu? Então isso não é impossível acontecer. Este procedimento complementar ao procedimento cirúrgico é para minimizar o risco de no futuro isso acontecer. Isso faz parte dos protocolos atuais, é um procedimento de baixo risco que foi muito discutido com a equipe médica no dia de hoje. Então hoje a equipe médica, Dr. Marcos Stavoli, Dr. Rogério Tuma, a doutora Ana, doutora Roberta e eu, nós discutimos com o Dr. Zé Guilherme que fará o procedimento. Então esse é um procedimento relativamente simples, né? Tá. Nós íamos, por favor, esse procedimento está marcado para amanhã de manhã, nós íamos divulgar para vocês, porque isso não é esconder informação,
e na coletiva que está marcada amanhã às 10 horas, tá? Nós íamos comentar com você, olha, foi feito o procedimento assim. Porém, o presidente e a dona Janja fizeram questão de botar no boletim antes do procedimento. Porque nós íamos realmente, a equipe médica, a doutora Ana e eu, nós tínhamos combinado, faz o procedimento, que é uma rotina na própria operação, não é que aconteceu nada, não teve nenhuma decorrência. Faça o procedimento. E depois, na coletiva, nós damos toda a satisfação como a imprensa merece, como o povo brasileiro merece e como o presidente e a dona Janja querem. Né? Mas, como nós divulgamos o boletim de manhã, não estava decidido, o próprio presidente pediu, informem a imprensa, por favor. E foi por isso que nós lançamos esse boletim, dizendo do procedimento que acontecerá às 7 da manhã, a pedido do presidente. Doutor Calheiro, a gente está ao vivo na Globo News. Houve alguma mudança no quadro não do houve, presidente isso, entre o boletim do meio-dia e o boletim das 4h30? Nada, isso já estava previsto desde o procedimento cirúrgico. Não tenha pena do cachaceiro de 9 dedos. Por quê? Porque ele não tem pena de você. O seu estado está sem água, a faculdade está sem recursos. Nunca o Brasil se afundou tanto. Ele conseguiu destruir os Correios, o Correio está quebrado. A Caixa Econômica não tem dinheiro para fazer empréstimo para a casa própria. O Brasil simplesmente está entrando em colapso. Eu vou comer a bunda suja da Janja. Agora que o Lula teve um derrame, eu vou virar presidente, dar um chute na bunda do Haddad, ficar com a primeira-dama e depois entregar o Brasil para o Bolsonaro. Beleza, pessoal, mas no mais é só isso, viu? Beijo grande para você, fica com Deus, porque eu fui!